Olá, a TV Folha começa agora mais um programa direto aqui da redação da Folha de São Paulo e a gente vai discutir os números da última pesquisa Datafolha antes do primeiro turno. Eu estou aqui esta noite para falar sobre eles com o Mauro Paulino, que é diretor-geral do Datafolha, Vinícius Torres Freire, que é colunista do jornal, e o Fábio Zanini, que é editor do Caderno Poder, o caderno de política da Folha. Bom, senhores, primeiro eu vou mostrar os números aqui da pesquisa que acaba de sair, o campo foi feito ontem e hoje. E mostra aí que muito provavelmente haverá um segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Nessa última pesquisa, o total de votos, o Bolsonaro está com 36, Haddad 22, Ciro Gomes oscilou positivamente de 11 para 13, Geraldo Alckmin com 7, Marina Silva com 3. E ali à direita, os votos válidos, que é o que importa aí na eleição. Você precisa de 50%, mais de 50% dos votos válidos para vencer. Bolsonaro tem 40%, Haddad 25%, Ciro Gomes 15%, Alckmin 8% e Marina 3%. Portanto, a tendência é que efetivamente haja um segundo turno no final do mês. A gente vai ver aí as projeções de segundo turno, que o Datafolha também fez. O Bolsonaro com 45% e o Haddad com 43%. Eles estão aí empatados dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. O Datafolha também perguntou a rejeição, o Bolsonaro está com 44% e o Haddad com 41%. Também aí empatados em rejeição dentro da margem de erro da pesquisa, o Haddad veio aumentando a rejeição dele à medida que foi sendo conhecido. Bom, e aí, Mauro, então pintou segundo turno na campanha. É o que tudo indica, né? É o que tudo indica, é quase certo. A gente deixa só uma margem de probabilidade de não haver, porque é uma eleição que foi marcada pela imprevisibilidade e por mudanças. Mas o resultado aponta para quase certeza que haverá segundo turno entre Bolsonaro e Haddad, com alguma chance de Ciro ter alguma reação no dia da eleição, mas muito dificilmente o suficiente para alcançar Haddad. E aí, segundo turno, havendo Bolsonaro e Haddad, imprevisível, né? Uma ali cabeça a cabeça, tá 45-43 para o Bolsonaro, empate, né? Aí vão ser fundamentais os rearranjos partidários, as declarações de apoio, embora muitas vezes a gente trate um pouco o eleitor como manada, né? Não é porque o candidato declara apoio que o eleitorado vai junto, né? Então, muito possivelmente, Ciro, claro, se confirmar esse segundo turno, Bolsonaro e Haddad, quase certo que Ciro, Boulos e talvez Marina apoiem Haddad, e na turma do Bolsonaro, a coluna dele deve ganhar Álvaro Dias, talvez Amoedo, embora o Amoedo tenha dito que esteja vacilando um pouco nisso, e a grande dúvida é o PSDB, né? Para onde vão esses 8 a 9% aí de votos que o Alckmin vai ter, né? Mas os eleitores já estão dizendo isso, né? Isso que eu ia dizer. Os eleitores, assim, pelo Datafolha, 67% dos eleitores do Ciro vão para o Haddad, ou iriam hoje para o Haddad no segundo turno, e 14% para o Bolsonaro. No caso do Alckmin, os haddadistas ganham. 45% dos eleitores do Alckmin vão para o Haddad e 32% para o Bolsonaro. E no caso do Álvaro Dias, que embora a estatística aí seja um pouco menos crível, né, porque a quantidade de votos é pequeno, a maioria vai para o Haddad. No caso do Amoedo é o contrário, né? 51% vai para o Bolsonaro. Agora, no caso do Álvaro Dias, é 41%. E na Marina, 61% vão para o Haddad. Verdade, né? Porque o discurso do Álvaro Dias é todo antipetista, né? Agora, isso aqui significa... tinha que ser assim, né? Porque senão não tinha. Porque o Haddad está a uma distância muito grande do Bolsonaro no primeiro turno, então precisa levar toda essa gente. É isso. E o dado do segundo turno mostra que os dois estão empatados. Aliás, eu queria perguntar uma coisa para você, Mauro. No final de setembro, a pesquisa de segundo turno dava o Haddad com 45 e o Bolsonaro com 39. Ou seja, fora da margem de erro, uma diferença de 6 pontos. Agora eles estão empatados dentro da margem de erro. Quer dizer, o Bolsonaro ganhou musculatura aí para esse segundo turno. Né? Ganhou, até porque ele cresceu, ele vem crescendo, se fortalecendo nos nichos que são que menos o rejeitam, mas também
consegue ganhar votos naqueles nichos que mais o rejeitam, que são típicos do PT, entre os mais pobres, os menos escolarizados, os moradores em cidades pequenas e mesmo no Nordeste. Sobre o segundo turno, é importante salientar que essa situação que a gente apresenta para o entrevistado nesse momento é uma situação hipotética e real, não existe ainda. A partir do momento que o eleitor sofre o impacto do resultado final da eleição na segunda-feira, ele passa a considerar um cenário concreto. E nessa eleição, com aparentemente dois extremos passando para o segundo turno, aqueles que não votaram neles podem repensar, ter uma outra conta, fazer uma outra conta que não tão parecida com essa que a gente apresenta agora no primeiro turno. E lembrando que o segundo turno é sempre uma disputa muito mais equilibrada. Em termos de tempo de TV, por exemplo, vai ser 5 minutos para o Bolsonaro, 5 minutos para o Haddad, se for o Haddad. Nós teremos aí, salvo engano, 6 debates em 3 semanas. Fica uma sensação de que estão toda hora debatendo. Para o Bolsonaro, isso pode ser bom, mas pode ser um perigo também, porque no primeiro turno ele passou o primeiro turno protegido, entre aspas, após o atentado que ele sofreu, sem se expor durante a campanha, apenas falando em lives de Facebook, dando entrevistas e tal, mas ele não foi exposto cara a cara no contraditório. Agora ele será. Ele ganhou mídia espontânea e mídia, pelo menos, não negativa. Exato. Agora, esses números do Datafolha das intenções de voto dos eleitores que não estariam no segundo turno, os eleitores de talvez Ciro, Alckmin, Marina, dá uma pista também porque o Haddad tem que fazer, porque ele vai estar lidando com eleitores que, pelo jeito, não são antipetistas, mas tinham preferências muito variadas. Alckmin, Marina, que criticou muito o Haddad, que aliás teve um confronto feio, os ciristas talvez possam mais compreensível. Agora, o PT, obviamente, além de ter que subir a montanha para conseguir esses votos, porque a distância é grande, ele vai ter que falar com gente muito diferente. Exato. Uma coisa que eu queria até perguntar para você, Zanini. O Haddad terminou a campanha em Minas Gerais do lado da Dilma, que é uma pessoa que os alquimistas ou muita gente provavelmente não gostam, né? Teve aí o tempo todo com a camiseta do Lula, Lula livre, etc. Ele não está chovendo no molhado, quer dizer, ele vai ter que começar a olhar para o eleitor que não vota nele, né? Então, o Haddad, eu acho que ele tem uma escolha muito difícil para fazer no segundo turno, porque ele precisa ampliar, né? Então ele precisa fazer acenos ao Ciro, ao eleitorado do Ciro, ele precisa fazer acenos ao eleitorado da Marina, ao centro, mas ele também não pode sair muito da sombra do Lula, porque ele só está onde está por causa da sombra do Lula. Como é que ele vai conciliar esses dois sentimentos antagônicos aí? Quer dizer, olhar para o centro, mas também não largar o Lula pelo caminho, vai ser uma dificuldade. Os primeiros sinais da campanha do Haddad é que sim, ele vai fazer uma campanha mais inclusiva no segundo turno. Ele vai chamar, parece que uma coisa que circula nos bastidores é que ele vai chamar o Ciro mesmo, ou gente próxima dele, para a coordenação de campanha, caso realmente o Ciro não passe. Por outro lado, ele não pode se desgrudar de ser o candidato do Lula, porque é o que deu força eleitoral para ele. Agora, ele chegou a ter 39% das pessoas chegaram a dizer que votariam com certeza no candidato indicado pelo Lula, mas ele só teve, 21. Está por enquanto, 22%. Não, 33%. Chegou a 39%, depois passou para 32%. Foi a última intenção de voto em Lula. E aí agora ele tem, e na rejeição, 49% diziam que não votariam no Lula de jeito nenhum, certo? Sim. E na rejeição ele chegou perto. 40, Mas na votação, na indicação, ele não chegou perto. Então ele... E na verdade, mas ele tem já esses votos do Lula. O que ele não tem é voto do outro lado. Né? Sobre a Dilma, é importante salientar que mesmo os eleitores típicos do PT têm, digamos, uma saudade dos governos Lula, mas não tem uma boa avaliação dos dois governos Dilma. Então, foi onde ele terminou a campanha com ela lá em Minas. Ele vai apanhar muito por causa da Dilma. É engraçado a propaganda do PT, quem acompanha no primeiro turno, parecia que eles viviam numa espécie de túnel do tempo, né? O país, o tempo terminava em 2010, entrava num portal e saía direto em 2016. Né? Ele pulava o tempo, o espaço do PT, o hiperespaço, ele pulava esses 6 anos. Falava do Lula, vamos trazer de volta os bons tempos do Lula, etc., esquecendo que tem uma Dilma no meio antes do Temer. Agora ele vai ser muito mais cobrado pelo governo Dilma, certamente.
Agora, Mauro, nessa questão todo mundo diz, né, que o segundo turno é outra eleição e nesta eleição muita gente diz que vai ser uma guerra de rejeições, né? Sim. A gente está falando de 44 a rejeição do Bolsonaro, os que não votariam nele de jeito nenhum, e 41 do Haddad, né? Quase metade do eleitorado cada um. Por isso, a escolha dos eleitores que não votaram em nenhum dos dois vai ser decisiva e difícil. É um dilema ao qual eles estarão frente a frente numa situação real, como eu disse. Uhum. É uma coisa que todo mundo falava que essa eleição ia ser uma eleição do branco, nulo e ninguém. E as pessoas que vão votar em branco ou em ninguém chegaram a 6%, que é a média histórica. Sim. Flutua em torno de 6%. Então, nesse aspecto, ela está normal a eleição. Sim, está até um pouco abaixo. Está até um pouco abaixo. Já chegou a ter 9, 10. Isso, mas é interessante porque esses brancos e nulos, né, em sua maioria, foram para o Bolsonaro. Sim. Bolsonaro cresceu dias em cima disso. E o que nos faz pensar que parte dessa votação em Bolsonaro significa também um voto de protesto. Agora, por que o Haddad ficou estagnado a partir da pesquisa final de setembro, de 28 e 29, e aí o Bolsonaro começa a subir? O que terá acontecido para o Haddad ficar estagnado e o Bolsonaro começar a subir? Foi a partir dessa pesquisa que o Jacaré abriu a boca aí para o... Uma das pistas, né, Mauro, que os números mostram é que o Bolsonaro conseguiu entrar aí dentro da cidadela, digamos, aí do PT, né? Ele começou a subir dentro das pessoas que têm ensino fundamental. Nessa pesquisa, em relação anterior, ele subiu 2 pontos, quer dizer, oscilou 2 pontos positivamente. E nas pessoas que ganham até um salário mínimo, ou seja, os mais pobres, que normalmente votariam no Lula, né, ou no candidato dele, aumentou 3 pontos. E a massa do eleitorado, né, que é um país pobre e com pouca escolaridade. Né? Exatamente. Cada ponto que se conquista nesse segmento vale muito mais do que os pontos que se conquista no topo da pirâmide. Mas essa é a descrição da coisa. Agora, por quê? Porque eu acho que o Haddad não conseguiu concretizar todo o potencial de transferência de votos que o Lula fornecia. Ele bateu aparentemente num teto aqui de 24%, 25%, 26%, quando poderia ter chegado aos 30%, 33%, para 1/3 do eleitorado. E isso chegou a um ponto em que os eleitores de baixa renda e baixa escolaridade, típicos do PT, passaram ele passou a não crescer mais nesses segmentos, enquanto o Bolsonaro começava a entrar aí também. E o Bolsonaro aparentemente pegou as migalhas que caíram ali da Marina e do Alckmin. Né? Alguns sim, em parte sim. Uns pontinhos ali. Agora, Zanini, o candidato Haddad, né? O Haddad não é o Lula. O Haddad, embora ele tenha aí, seja o herdeiro dessas intenções de voto em até um determinado ponto, ele não tem, enfim, o palavreado do Lula, etc. É um candidato até um pouco mais prolixo ali, né, em relação até ao Bolsonaro, né? Como é que vai ser essa modulação desse discurso? O Haddad, inclusive, tem dificuldades para dentro do partido, né? Uma dificuldade que o Haddad vai ter, já está tendo, na verdade, no primeiro turno, em menor grau, mas deve ter no segundo turno, é controlar o próprio partido. Claro que agora o PT está todo unido em torno dele, ou existe uma certa junção de esforços dentro do PT para levá-lo ao segundo turno e à vitória. Mas perceba que, por exemplo, na pauta econômica, o Haddad já deu trombadas ali com economistas do PT, capitaneados pelo Márcio Pockmann, que é um economista que desagrada bastante o mercado, para dizer o mínimo. Ele se viu obrigado a colocar o Márcio Pockmann, que é um professor da Unicamp, no seu devido lugar, dizendo, olha, ele não apita, porque o Pockmann, por exemplo, é muito refratário até a ideia de uma reforma da Previdência, etc. Então o Haddad... Qualquer. Qualquer, exato. Isso que não é urgente. Não é urgente, não tem necessidade e tal, que conta todo, até o Haddad entende que a reforma da Previdência é importante, embora ele não tenha dado detalhes sobre ela. Mas o Haddad, no segundo turno, é provável que essas fissuras no PT apareçam. O Haddad nunca teve uma militância dentro do partido forte o suficiente, uma ascensão, uma ascendência sobre o partido parecida com a que o Lula teve, e olha que o Lula também teve problemas. Uhum. Então o Haddad, talvez ele tenha que se explicar. O PT no passado perdeu muitas eleições, nos anos 90, por exemplo, porque ficava brigando entre si. Depois o PT se profissionalizou, elegeu 2 vezes o Lula, 2 vezes a Dilma.
Vamos ver se eles vão continuar nessa toada agora. Antes da gente passar, que a gente vai passar também os números das pesquisas estaduais aí que o Datafolha fez, eu queria uma avaliação sua, Mauro, sobre dois aspectos, né? Primeiro, a pesquisa espontânea, né? Se a gente olhar as últimas 4 pesquisas, o Bolsonaro passou de 25 para 32 na espontânea, ou seja, aqueles que dizem espontaneamente, sem apresentar o nome, que vão votar nele. E o Haddad está parado em 17, né? Então, isso significa uma cristalização do voto muito maior do Bolsonaro. Dificilmente Bolsonaro amanhã cairá desses 40%, talvez ele tenha até mais chance de crescer um pouco mais. E o Haddad, por seu lado, teria uma dificuldade maior aí para crescer amanhã. A gente não pode esquecer do Ciro Gomes aí, que vem numa curva mais embicada na terceira colocação. E interessante que o Ciro ele cresce de 10 para 13 pontos junto às mulheres mais pobres. Cresceu 3 no Nordeste. Sim. Cresce entre os homens de classe média, passa de 14 para 17, e cresce também entre as mulheres, entre os homens, cresce entre as mulheres de classe média e entre os homens de classe média também. Que são aqueles mais atuantes também no WhatsApp. A gente percebeu hoje que a onda Ciro está uma bolha de certa classe média alta. A questão é se isso vai Mas ele subiu. chegar no ele está a 10 pontos. no eleitorado mais pobre. Ele está a 10 pontos do... Se tivesse talvez mais uma semana ou 2 de campanha, quem sabe, mas em um dia é muito difícil, né? Mas são votos retirados diretamente do Haddad. Então, algo a se prestar atenção também. E me chamou a atenção que ele subiu 3 pontos no Nordeste, né? Que é onde o Haddad... Sim. É a única região do Brasil onde o Haddad está à frente do Bolsonaro hoje, né? Exatamente. Bom, a gente vai passar rapidamente aqui os dados da pesquisa... Deixa eu só falar um aspecto. A gente não pronunciou aqui o nome, a palavra PSDB, né? E Alckmin, né? Para mostrar o desastre que você falou. Os votos dele a gente vão falou até para do Álvaro metade Dias. dos votos Você falou dele do Álvaro vai para Dias. A gente falou até do Álvaro Dias. Metade dos votos dele vai para Haddad. Uma eleição tenebrosa para o PSDB, a 5ª derrota seguida. De longe, a pior deve ser. E o futuro do partido fica em jogo. O futuro do Alckmin fica em jogo. Não sei que tipo de futuro o Alckmin pode ter na política e que tipo de futuro o partido deve ter uma mudança geracional. Eu acho que isso talvez amenize um pouco se o Dória ganhar aqui em São Paulo, a Anastasia em Minas Gerais e o Eduardo Leite em Rio Grande do Sul. Pelo menos eles vão ter 3 estados importantes para governar, porque o Paraná eles perderam, por exemplo. Mas deve ter uma mudança aí de caciques no PSDB, aquela geração de Serra, Alckmin, Aécio, com o Fernando Henrique pairando sobre todos eles aí. Acho que é página virada agora. Agora é impressionante, né? Já que você tocou no assunto, a questão que também vai ser análise aí dos cientistas políticos no futuro, que é essa coisa do tempo de TV, né? Ele fechou esse arco de alianças para ter metade do tempo de TV, não adiantou para nada. O Bolsonaro com 8 segundos de TV a gente tem conseguiu. TV. Não sei, a gente nunca deu para dizer que era eu falas contadas. Precisa ter algo para dizer. Se você perguntar para cientista político, nós, a rua, qual era a mensagem do Alckmin para as pessoas? Ele passava o quê? Não tinha o que dizer. Talvez não cristalizou nada. Se tivesse tido essa aliança que o Não adianta ter tempo, tem que ter o que dizer. Essa é uma reeleição que vai derrubar vários paradigmas, né? Ou enfraquecê-los bastante. Tempo de TV é um deles. Mas essa coisa do discurso também foi muito Eu tomo algum cuidado ainda em relação a isso, porque o tempo de TV foi importante para o Haddad, para se tornar conhecido. E o Alckmin foi atingido pela facada no Bolsonaro também. Ajudou. Porque ele vinha numa linha de ataque ao Bolsonaro e teve que recuar durante uma semana para retomar depois. Então, agora, não é improvável que o Alckmin desidrate um pouco mais amanhã. Nossa Tenha menos, porque ele vem numa linha descendente de 12, 10, 9, 8. Amanhã ele pode ter um pouquinho menos. Se é para falar de perdedores, então, e a Marina, que estava no começo da campanha com 16, agora está com 4. 3, desculpe, vai empatar com a Moedo. E a diferença em relação a outras eleições, mesmo ela tendo pouco tempo em outras eleições, nessa ela teve nada na TV. Então também é um indício de que a falta de tempo na TV faz diferença. É isso aí. Bom, a gente vai mostrar então os dados da pesquisa da Datafolha para São Paulo. O João Dória está dos votos totais com 27, Paulo Scaff com 21, o Márcio França com 16
e o Luiz Marinho do PT com 6. Considerando os votos válidos, 33 o João Dória, 26 o Scaff, 20 o Márcio França. A gente fez ali à direita a projeção do segundo turno. Paulo Scaff venceria aí o João Dória se a eleição fosse hoje. Está na margem, né? Está na margem, é de novo hipotético, né, Mauro? Porque esse quadro agora vai se apresentar no final de semana aí, amanhã no domingo. Mas o dado mais relevante aí é que o França encostou, né? Subiu. Ele vem nessa curva ascendente. E ele está pegando os votos da esquerda, né? Muita gente de esquerda, petista, vai no França como um mal menor. Zanini, conta pra gente, o Marinho vai fazer um apelo pelo voto útil contra a direita? Acho que o Marinho, coitado, né? Enfim, o PT também é pior, falando das piores eleições, né? É a pior eleição do PT também na história de São Paulo. Sim. Terrível o PT aqui, né? Lembrando que São Paulo é o berço do PT, né? O Haddad tem rejeição maior que a do Bolsonaro no estado de São Paulo. É impressionante. Mas eu diria que quem está garantido no segundo turno é o Dória. Pode haver um acirramento amanhã entre Scaff e França, porque França vem subindo. Tem 8% não sabem, né? Se a gente pega a presidencial, são 4%, ou seja, o dobro aqui em São Paulo não sabem quem votar ainda. Branco nulo é 10%. Pois é. E há aquela característica da eleição para governo e Senado que o eleitor presta atenção mais tarde. Sim. Há um número maior de eleitores que decidem na última hora desses cargos. O França deve estar parado em casa mandando WhatsApp. Esforço final. A gente tem também a eleição para o governo do Rio de Janeiro. Aí está o Eduardo Paes com 23%, 27% dos válidos. O Romário com 15%, 17% dos válidos. E o Witzel, que é um juiz do PSC, que ele é ligado aí ao Bolsonaro, está com 14%, está subindo forte. Ele estava com 9% na última pesquisa, agora tem 14%, 18%. Ou seja, ele está empatado com o Romário aí, né? No Rio de Janeiro, o Bolsonaro tem quase metade dos votos, do total de votos, não dos válidos, do total de votos. E essa influência que tem elevado o Witzel, que já demonstra uma possibilidade de ultrapassar Romário amanhã. Esse Witzel é um pequeno fenômeno, né? Bolsonaro é um grande fenômeno, esse Witzel é um pequeno fenômeno regional. Lembrando que o Rio de Janeiro tem um ambiente político e social bastante propício ao surgimento de uma candidatura como desse juiz. Intervenção, causa a segurança, ele vem com um discurso, a classe política dizimada. O Paes, embora tenha uma imagem obviamente melhor do que as de Cabral, Pezão, etc., é um político profissional, já foi do grupo desses políticos que estão presos, está tentando se diferenciar, mas o fato é que o Witzel, se for para o segundo turno contra o Paes, vai dar trabalho. Bom, e por último aí mais uma lâmina que a gente tem com os governos aí em Minas Gerais e Pernambuco. Tá o Anastasia à frente em Minas Gerais, do PSDB, que aí o Zanini já comentou, né, que é um dos bastiões ali, plano de consolação, junto com o Dória aqui em São Paulo, se vencer, né? O Fernando Pimentel do PT em segundo lugar. E em Pernambuco está pintando o primeiro turno, Paulo Câmara com 52% dos votos válidos, ele é candidato à reeleição e é pupilo ali do Eduardo Campos, né, que morreu na campanha de 2014 e apoiado pelo Lula, exatamente. Agora, em Minas, o Zema está subindo, esse é outro fenômeno. Então a gente pode... E ele é um novo que vai surfar no bolsonarismo também, como o Witzel no Rio. Então a gente tem chance de 2 bolsonaristas agregados irem para o... disputar a final em Minas e no Rio. O Zema, existem bolsonarismos e bolsonarismos, né? O Zema é o discurso mais do antipetismo, né? Então, contra o PT, então ele grudou no Bolsonaro por esse aspecto do antipetismo. O Witzel já é a coisa mais da segurança, né? Que é outra faceta do Bolsonaro. Mas o Zema está crescendo muito e o Pimentel é um governo mal avaliado, um estado em crise em Minas Gerais. Até a resiliência do Pimentel me surpreende. O Pimentel está com 29% e chance de segundo turno, para mim é uma surpresa. Eu sempre achei que o Pimentel teria muita dificuldade nessa eleição. E esse Zema está subindo, um empresário, uma pessoa desconhecida, e pode muito bem para o segundo turno.
Só voltando aqui, uma última rodada aqui, voltando à eleição presidencial, com base nesses números aí das pesquisas estaduais, né? A gente vê o Witzel no Rio, o Zema em Minas Gerais e o Dória em São Paulo, todos pegando carona no bolsonarismo. O SCAF né? também. E o SCAF também, né? Os dois Disputando o voto. disputando o voto do Bolsonaro. Quer dizer, a minha pergunta, Mauro, e para vocês é o seguinte: isso aí não pode, neste segundo turno agora, com esse apoio e essa carona que eles estão pegando, reforçar essa onda bolsonarista que a gente vê por exemplo, nas pesquisas espontâneas, que as pessoas já sabem quem é, votam no cara sem apresentar o nome. Né? Sim, é um fenômeno dessa eleição. Pode influenciar também os votos para o legislativo. Eu acho que o Bolsonaro pode fazer uma bancada expressiva. O PSL, como partido, também vem crescendo a preferência pelo PSL. Na última pesquisa já empatava com o PSDB ou não? Tem 4, 5? Quatro. Mas o PSDB tem 3. Então, é um fenômeno, é uma revelação dessa eleição. E você, Vinícius, que tem escrito bastante aí sobre a bancada, né, que o Bolsonaro está tentando formar na Câmara, Léo, o BBB. Ele está tentando juntar gente que está na intersecção das 3 bancadas, né? Da Frente Parlamentar da Agropecuária, de Segurança Pública e Evangélica. São mais ou menos 50, o núcleo duro dessas bancadas são 55 deputados que pertencem às 3. Agora, né, eles falam que a Frente Parlamentar aderiu, era bom explicar isso para as pessoas. Nessas frentes parlamentares tem petista, tem gente do PSB. Aliás, a Frente Parlamentar Evangélica tem um monte de gente do PSB. É claro que a predominância é de partidos mais conservadores. Agora, tem de tudo ali dentro, né? Mas tem um núcleo que era parecido com o núcleo do Eduardo Cunha, que é muito próximo da turma do Bolsonaro, que são mais ou menos uns 55 deputados que estão nas 3. São os B, B e B. O triplo B. Bala, Boi e a Bíblia. E eles são cerca de 55 deputados. É claro que os deputados de uma legislatura estão acabando. Como a renovação vai ser pequena e o tipo geral do Congresso não deve ser muito diferente, é possível que essa quantidade de deputados triplo B continue. Mas, por enquanto, são 55, são 200 parlamentares que vão, né? E as semelhanças com o Lula, né, os fenômenos, né, o fenômeno do Bolsonaro, lembra muito o fenômeno Lula nas eleições na década passada. Bastava você, em alguns lugares, grudar o seu nome com o Lula, que você tinha votações expressivas. Está acontecendo com o Bolsonaro agora. Quer dizer, o Bolsonaro, eu acho que dá para dizer que desde o Lula, o maior fenômeno eleitoral que esse Brasil já teve desde Lula é o Bolsonaro. E a coisa é muito parecida. Onde quer que as pessoas... Aqui em São Paulo, o Major Olímpio, que disputa o Senado, está crescendo. Pode ganhar. Acho possível, né? As pesquisas estão mostrando ali, está nas cabeças ali. Tem vários exemplos pelo Brasil. Nós chegamos naquele ponto em que o fenômeno é tão forte que basta você ter alguma relação distante com o Bolsonaro que você já pega um pouco do brilho dele também. Tempos. Era o Lula à esquerda, agora o Bolsonaro à direita. É isso mesmo. A votação para o Senado é que tem maior potencial de eleger surpresas. Isso. Em São Paulo, esse crescimento do Major Olímpio atropelou tanto a segunda colocada Mara Gabrilli quanto o primeiro colocado Suplicy. Suplicy já começa a ficar ameaçado. O Suplicy está bem ameaçado nesse momento. Muito bem, senhores, quero agradecer mais uma vez a presença e agradecer aos que nos assistiram e convidá-los a continuar acompanhando o noticiário no site da Folha. E lembrando que amanhã, a partir das 18 horas, a TV Folha volta com uma programação especial de cobertura das eleições 2018. Obrigado e até uma próxima.